Bom dia, eu me chamo Lopes, eu sou pastor evangélico, eu moro em São José dos Campos, São Paulo. Quero dar as boas-vindas a este canal Maravilhas da Lei. Este é o canal Maravilhas da Lei. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Rogo que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, que Deus abençoe seus negócios, que Deus abençoe seu empregador. Quanto a mim, eu sou grato a Deus pela bênção de Deus na minha vida, Deus perdoar os meus pecados, pela bênção de Deus na minha família, na vida dos meus filhos. Eu sou grato a Deus pela oportunidade que Deus me dá de estar aqui, através da palavra, através da internet, falar da palavra, comentar a palavra de Deus. Falar da palavra de Deus é fazer a obra do Senhor. Ao longo da minha vida, como servo do Deus vivo, existe uma mensagem que eu procuro estar falando dela, estar apresentando ela, que é uma mensagem que diz respeito a cada um de nós. Essa mensagem está escrita pelo evangelista Mateus, no capítulo 10, no verso 8. Mateus 10, 8, no final do verso 8, diz assim: de graça recebestes, de graça dai. Aleluia. Então essa é uma mensagem que eu estou sempre repetindo, sempre fazendo ela na minha vida e na vida de todos nós. O que de graça recebestes, de graça dai. Então, para mim, é uma alegria, um agradecimento a Deus estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. O que de graça recebestes, de graça dai. Hoje eu quero compartilhar uma mensagem que eu entendo, é meu entendimento, ela diz respeito à vida eterna, à salvação da nossa alma que Deus nos promete. E essa mensagem, que ela tem implicância direta, ingerência direta, ela atua diretamente na salvação da nossa alma. Eu vou ler o texto e depois estarei comentando. O texto que eu vou ler está escrito pelo profeta Miqueias, no capítulo 7. Profeta Miqueias, no capítulo 7, a partir do verso 18, diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a piedade de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Eu vou repetir a mensagem. Miqueias 7, a partir do verso 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a piedade de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aleluia. Eu entendo, e é meu entendimento, que existem muitas mensagens na Bíblia que, como eu disse, é meu entendimento, nos faz assim, me trazer um conforto, me trazer uma comodidade, um consolo
de que realmente a vida eterna está por Deus nos concedendo à nossa disposição. Deus, essa mensagem aqui, me faz acreditar que Deus realmente está cuidando do seu povo. Quando a Bíblia diz que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar, eu vou procurar saber o que é a profundeza do mar. A profundeza do mar, segundo os estudiosos, é um local em que o homem não conhece. Sim, as profundezas do mar, o homem ainda não conhece. O homem ainda não chegou até lá, não teve o devido conhecimento das profundezas do mar. Isso é algo que mexe com a gente. Eu me alegro na minha alma, no meu interior, me traz um regozijo, me traz uma satisfação, saber que Deus pega os meus pecados e lança nesse lugar. Aleluia. Considerando que nós, ainda que sirvamos ao Senhor, homens e mulheres redimidos, com os nossos pecados perdoados pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Sim, o sacrifício de Cristo Jesus no Calvário nos proporciona essa bênção maravilhosa de ter os nossos pecados perdoados. É o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário que nos concede esta bênção maravilhosa dos nossos pecados perdoados. Considerando ainda que, mesmo nós, homens e mulheres redimidos, nós não deixamos de pecar. Nós não deixamos de pecar. Mas por que nós não deixamos de pecar? Porque a nossa natureza humana em nós, ela está ativa, ela está viva. É claro que ela está. Porque nós, enquanto tivermos vidas, enquanto nós estivermos vivos, a nossa natureza humana faz parte de nós. E nós nunca devemos esquecer o que o apóstolo Paulo escreve no livro de Gálatas, no capítulo 5, a luta da carne contra o espírito. É a nossa natureza humana. Eu vou fazer questão de ler o que o apóstolo João escreve na primeira carta, a partir do capítulo 1, a partir do verso 8. Olha o que João escreve. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Olha quanta seriedade, olha quanta profundidade nessa mensagem. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha, isso João escreve para os homens e mulheres crentes em Cristo Jesus. Ainda nós, servindo ao Senhor, homens e mulheres remidos, mas nós continuamos ainda pecando, por ação ou por omissão, por desejo ou por não desejo. Mas porque nós somos, volto a repetir, porque nós somos pessoas humanas. Então, a nossa natureza nos leva, nos envia, às vezes nos força a pecar. O que diz o apóstolo Paulo? Eu vou fazer questão de ler o que diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 7.
Por que diz assim? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. O apóstolo Paulo falando. Romanos 7, a partir do verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Quando ele fala carne, nós temos que entender que a nossa natureza humana, pecaminosa, inclinada ao pecado. Verso 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, isso faço. Olha aqui. Olha o que é o agir da nossa natureza humana. O apóstolo Paulo narra com profundidade, com muita propriedade. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. O que é o pecado que habita em mim? A natureza humana. A natureza humana que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Olha que coisa. Olha que profundidade. Olha que sentimento, sensibilidade do espírito desse homem. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Veja, mesmo quando nós realizamos boas ações, boas atitudes, o pecado continua em nós. Por quê? A natureza humana que habita em nós. Porque, segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Verdade. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, eu quero realmente enfatizar diante de nós essa mensagem, Miqueias 7, que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Isso é uma mensagem que nós, irmãos e irmãs, temos que, sabe, brandar realmente, glorificar a Deus, exaltar o Senhor, o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, por nos conceder essa mensagem. Essa mensagem chega até nós pelo amor, pelo sacrifício de Jesus Cristo, pela obediência do Filho de Deus para ir até a cruz do Calvário e sacrificar, entregar seu corpo, entregar seu sangue, entregar sua vida por amor à nossa alma, para perdoar nossos pecados. A nossa luta da carne contra o espírito é uma luta real e verdadeira. E nós somos gratos ao Senhor. Homens e mulheres falhos, nós somos gratos ao Senhor. Todos os dias na nossa vida, agradecemos a Deus por uma mensagem como essa. Mensagem reconfortante, mensagem consoladora, uma mensagem que nos fortalece, uma mensagem que nos aproxima mais de Deus, uma mensagem que traz até nós a visão espiritual do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Glória seja dada ao Pai, glória seja dada ao Filho, glória seja dada ao Espírito de Deus. Louvado seja o teu santo nome. Obrigado, meu Deus e meu Pai,
Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por nos ajudar, por nos fazer companhia, por nos orientar, por nos instruir. Grande, grande é o mistério da salvação. E nós somos gratos. Somos gratos ao Senhor pelo seu amor, pela sua graça infinita misericórdia, pela bênção de Deus na nossa vida, pelo Espírito Santo de Deus, que nos sustenta, que nos ampara, que nos instrui, que nos dá o livramento. Gratos somos ao Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário.